Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. E o Evangelho de hoje, quinta-feira, dia 20 de fevereiro, está em Marcos, capítulo 8, versículos de 27 a 33. Mais uma vez, nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diz o Evangelho de hoje. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Meus irmãos, nós estamos aqui ainda acompanhando essa leitura continuada do Evangelho de Marcos ao longo das datas, dos dias de semana do tempo comum, e aqui nós estamos no meio praticamente do Evangelho de Marcos. E é interessante que até aqui Jesus chamou seus discípulos, formou, fez muitos milagres, muitas curas, muitas pregações, as multidões o seguiam, chegou inclusive a ressuscitar mortos. E nesse momento, ele está aqui bem no meio do Evangelho e ele para e quer entender o que é que os discípulos estão compreendendo sobre a sua própria identidade, ou seja, quem os discípulos entendiam que era Jesus. E é interessante, a gente vai ver nos próximos dias, que Jesus ele começa a não estar mais tão próximo ou tanto tempo com as multidões. Ele vai se voltar agora, nós vamos ver nos próximos dias, mais aos seus discípulos, ou mais diretamente aos seus apóstolos, para formá-los, para que eles compreendam cada vez mais profundamente quem ele é e, consequentemente, se preparem para a paixão de Jesus. Por quê? Porque Jesus ele faz a pergunta para os discípulos, Pedro, como era muito comum, ele toma a palavra em nome dos outros e ele diz, olha, alguns eles disseram o que é que o pessoal dizia por aí que Jesus era, João Batista, Elias, profeta, e Pedro, tomando a palavra, diz, tu és o Messias. Só que Jesus sabia que para o povo judeu, o Messias ele teria uma identidade triunfalista. Ele seria certamente um chefe de um exército que iria fazer com que Israel vencesse os seus inimigos e por aí vai. Jesus, ele não nega, na verdade, ao longo do tempo, ele vai confirmando para os seus discípulos a sua identidade como Messias. Só que a preocupação dele agora vai ser mostrar para os discípulos que Messias ele era. E isso não era totalmente uma novidade, porque Deus já tinha falado através do profeta Isaías que o Messias seria o servo sofredor. Só que essa verdade, ela ficou esquecida com o passar do tempo. E as pessoas mantiveram uma visão sobre o Messias somente triunfalista, glorioso neste mundo. E Jesus vem lembrar, o Messias será o servo sofredor. Aquele que já havia sido anunciado pelo profeta Isaías lá no Antigo Testamento. E aí Jesus aproveita esse momento para dizer, olha, o Filho do Homem vai sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, sacerdotes, doutores da lei, vai ser morto, ressuscitar ao 3º dia. Ou seja, Jesus está se apresentando como o verdadeiro Messias, que é também o servo sofredor. E é importante a gente sempre meditar sobre isso,
Porque ao longo da história da igreja, inclusive nos nossos tempos, é muito comum ser pregado um Jesus triunfalista neste mundo. Eu vou seguir Jesus porque aí eu vou prosperar no sentido material, eu vou ter muito dinheiro, ou eu vou receber essa cura. Claro que Deus pode nos dar essas graças, mas o principal é que nós aprendamos a segui-lo e saber que o seguimento dele passa pela cruz, passa pelas perseguições, passa por humilhações. Se nós queremos seguir Jesus, é preciso que nós aprendamos a seguir Jesus também no seu abandono, na sua cruz. Não deixá-lo só. E é muito interessante que Jesus termina o evangelho de hoje dizendo, chamando a atenção de Pedro, porque Pedro começou a repreender Jesus. Interessante, às vezes a gente parece que faz isso também. A gente não concorda com os planos de Deus e quer que Deus se dobre aos nossos projetos. É o que Pedro faz no evangelho de hoje. Quando Jesus diz que ele vai sofrer, que ele é um servo sofredor, Pedro começa a repreendê-lo. A gente pode olhar para isso e dizer, olha, é uma coisa muito ridícula, como é que Pedro faz isso? Mas será que com as nossas atitudes a gente não faz isso às vezes? Querendo que Deus se dobre aos nossos projetos, aos nossos pensamentos? E aí Jesus repreende Pedro dizendo, vai para longe de mim, Satanás, porque Satanás é aquele que quer nos afastar de Deus. E aí Jesus continua dizendo para Pedro, tu não pensas como Deus, e sim como os homens. De fato, a gente não pensa como Deus quando a gente imagina Jesus somente triunfalista. Sobretudo triunfalista nesse mundo. Porque, claro, no fim das contas ele vai triunfar de forma gloriosa no fim dos tempos. Mas enquanto nós peregrinamos neste mundo, lembrando que nós estamos no ano de sermos peregrinos de esperança, enquanto nós somos peregrinos, nós precisamos aprender a seguir o Cristo que é servo sofredor. Quantas vezes nós queremos fugir da cruz? Quantas vezes nós queremos fugir do sofrimento, que é aquele sofrimento que não é buscar o sofrimento pelo sofrimento, mas é aquele sofrimento que é necessário para que a gente aprenda a amar. Aquele sacrifício pelo outro, por amor ao outro, para ser resposta ao outro, para amar a vontade de Deus para nós, que é amar assim como Ele ama. Nesses momentos, quando o sofrimento vem, é um sofrimento que nos santifica. E fugir do sofrimento é agir nessas situações como Satanás, que quer se afastar de Deus, que quer nos afastar de Deus. Não tenhamos medo daqueles sacrifícios que são sacrifícios de amor. Às vezes a gente se prostra à nossa preguiça, à nossa covardia, ao nosso comodismo. E quando a gente faz isso, a gente deixa de seguir Jesus, que é o servo sofredor. Vamos seguir os passos dele, mesmo quando esses passos passam pelo Calvário. Mesmo quando esses passos passam pelas perseguições, pelas humilhações, esse é o caminho de nosso Senhor nesse mundo. Esse é o caminho do Messias, o servo sofredor. Que esse seja o caminho abraçado com toda a coragem, com todo o desprendimento, com toda a liberdade, com toda a alegria por cada um de nós. Aprendamos a ser fiéis ao Cristo verdadeiro, que é o Cristo também, servo sofredor, que será o vencedor no fim das contas, mas que nos chama, neste mundo, a seguir os seus passos, para nos assemelharmos a Ele no amor e para gerarmos salvação por onde nós passamos, nos unindo ao sacrifício dele, para gerar salvação diante do mundo. Guardemos essas palavras, a beleza do Evangelho de hoje no nosso coração e que a Virgem Maria interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.